Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 41 de Gênesis. Olha, já estamos no capítulo 41 e hoje são 57 versículos para nós lermos. Então, desde já, enquanto você se prepara, eu vou pedir para você, como sempre peço, bastante calma, bastante paciência, para fazermos a leitura tranquila, sem pressa, para depois estudarmos este capítulo. Então é Gênesis 41, do 1 ao 57. E hoje, como eu disse no vídeo anterior, hoje nós vamos ver José, que interpreta os sonhos do faraó. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a leitura, que é extensa, e por isso nós vamos fazer de forma bastante calma e tranquila, tá bom? Vamos lá então, acompanhando a leitura do capítulo 41 de Gênesis. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida, do mesmo Nilo, 7 outras vacas feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste, mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do Oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro Mor disse-lhe: vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe da guarda, com o padeiro Mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho
para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar no capinzal. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nessa altura despertei, e tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida, e as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isso aos mágicos, nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas, igualmente 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que saíram em seguida, são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó: Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades à disposição do faraó, como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito.
Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo será posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José e o fez revestir-se de vestes de linho fino e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse: sou eu o faraó. Sem tua permissão não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José Savenat-Faneque e deu-lhe por mulher a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto destes 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade. Guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia a toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés, porque dizia ele: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser.
como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Muito bem, esta leitura, como eu disse, é extensa, do capítulo 41, mas muito interessante. Creio que vocês notaram isso. Então, o que diz o texto para nós deste capítulo 41? O capítulo 41 começa narrando que passaram 2 anos depois que José interpretara os sonhos do copeiro e do falecido padeiro, e ele ainda continuava na prisão. O seu pedido para o copeiro recomendá-lo ao faraó foi esquecido, como nós vimos no capítulo anterior. Vimos pela leitura que fizemos que o faraó, pedindo aos magos da corte, aos mágicos da corte, para interpretar seus sonhos, todos fracassaram. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar os sonhos do faraó. Então, isso faz com que o copeiro se recorde do seu companheiro de prisão, José, e fale dele ao faraó. Isso está nos versículos de 10 a 13. Mas um fato interessante, o copeiro fala de José não pelo nome. O copeiro não cita o nome José para o faraó, mas fala pela sua condição. Qual é a condição de José? É um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda, certo? É assim que o copeiro se refere ao seu companheiro de prisão. Assim como esta recomendação, José é libertado da prisão. Mais uma vez, José insiste que o dom de decifrar sonhos, e agora os sonhos do faraó, é uma ação direta do próprio Deus. Versículo 16. José não se acha o superdotado nisso tudo, mas apenas um instrumento. É Deus quem interpreta os sonhos, inclusive do faraó. Principalmente do faraó. Tá bom? José, com suas palavras e sua interpretação, convence o faraó e cai nas suas graças e chega a ser nomeado como grão-vizir. Grão-vizir, isto é, primeiro-ministro do monarca faraó. Primeiro-ministro do rei do Egito. Um cargo importantíssimo. Um primeiro-ministro está um pouco abaixo do rei. Um primeiro-ministro é aquele que comanda todo o reino, em nome do rei, em nome do faraó. José foi nomeado diretamente para este cargo importantíssimo, né? Grão-vizir, primeiro-ministro, né? O poder que lhe é dado está pouco abaixo do próprio faraó. Como este mesmo diz no versículo 40. Olha o que o faraó diz no versículo 40. Acompanhem comigo. Tu mesmo será posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Ele é o rei. Só o trono o fará o faraó maior que José.
José é maior do que todos os serviçais do rei, do Egito. É primeiro-ministro do reino. Tá? E interessante notar que o ritual para conferir a José, tem um ritual aqui, o ritual para conferir a José o cargo de primeiro-ministro é feito pelo próprio faraó, que tirando o anel de suas mãos, de sua própria mão, coloca na mão de José. Colocar o anel é dar-lhe toda a capacidade, toda a autoridade para exercer o cargo. Colocar o anel é dar toda a autoridade para que ele exerça sua função em nome do rei, em nome do faraó. Tá? É feito pelo próprio faraó esse ritual, né? Obviamente. E o faraó também o reveste de finos linhos, uma roupa que chama a atenção, digna de um primeiro-ministro, tá? E um colar de ouro no seu pescoço, símbolo do poder, da autoridade. E confere a José, então, essa autoridade toda. Tudo isso em um ato público, conforme nós vimos no texto também, fazendo José montar o segundo dos seus carros. Entendam aqui carros como aquelas liteiras. Liteiras são aquelas tipo de carruagem, né? Carroças, vamos dizer assim, bem feitas, com aqueles cavalos todos enfeitados, que também símbolo do poder. Então, o segundo dos seus carros é de José. O faraó concede a José, tá? O segundo de seus carros, liteiras com belos cavalos ornados, e deu a ordem para que todos se ajoelhassem diante de José. Interessante notar aqui que, embora aqui não seja, melhor dizendo, a sua família ajoelhando-se diante dele, como o próprio José tinha sonhado, lá no capítulo 37 de Gênesis, versículo 9, mas sim todo o povo do Egito, toda a corte do faraó recebe a ordem do faraó para ajoelhar-se diante de José. Significa que ele tem todo o poder do faraó. Ele age em nome do faraó a partir de agora. Tal é o poder que lhe é conferido, tá? O tempo da fome, da carestia, difundia-se por toda a parte. Este tempo e esta notícia preparam-no para a chegada dos seus irmãos no Egito, porque nós vimos que toda a terra naquele lugar, daquela época, estava passando por uma grande seca, por uma grande carestia, por uma grande fome. E onde tinha víveres para comprar? Somente no Egito. Então, este texto, este capítulo, prepara a ida dos irmãos de José para o Egito. Tá? Olha que como vai ficando interessante a história, né, do povo eleito. Muito bem. As imagens da abundância e escassez que José interpreta são constatação do que acontecerá, do que acontecia. É uma constatação, na realidade, do que acontecia realmente nessa porção geográfica do Oriente Próximo, tá? Com períodos nos quais se desfrutava de certa abundância, graças às chuvas, e períodos de escassez e de fome por causa das secas prolongadas. É uma região geográfica daquela época, né?
do Oriente Próximo. Em lugares tão especificamente privilegiados como o Egito, irrigado pelo grande rio Nilo, era possível fazer provisões para o tempo da seca, da carestia e fome, por métodos de armazenamentos propostos por José. Então, o Egito favorecia esse tipo de sugestão que José dá ao faraó, de fazer uma abundante colheita no tempo da chuva e guardar as provisões para o tempo da seca. O Egito favorecia isso porque era irrigado pelo rio Nilo, um grande rio, né, do Egito, o rio Nilo, tá? Mas também era a oportunidade. Notem aqui nesse texto. Era uma oportunidade de o Egito não passar fome, de ter os seus produtos armazenados para o tempo da seca, mas também era a oportunidade para aumentar o domínio e a opressão sobre os povos mais fracos e menos favorecidos pela natureza. Os povos de regiões que viviam áridas, secas, teriam que, como nós dizemos na nossa linguagem, comer na mão do Egito. E nós vimos isso aqui neste capítulo, tá? Então, isto aumenta a dominação e a opressão sobre os povos fracos e menos favorecidos da época, tá? Notemos que o texto menciona também o nascimento de 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que, incorporados ao número das 12 tribos de Israel, ajudam a entender a heterogeneidade étnica das nações israelitas, da nação israelita. A nação israelita não era, como nós vimos no começo, como deveria ser, entre aspas, pura de raça. Tinha uma mistura de raças, né? É uma heterogeneidade étnica, uma mistura de raça do povo israelita. Mas eu quero voltar mais um pouquinho. Por que este texto dizia que prepara para a chegada dos irmãos de José no Egito? Porque eles estão numa região muito seca, muito árida, e a fome bate à porta deles. E onde que eles vão conseguir alimento? No Egito. Então eles vão ter que ir para lá. E o texto termina dizendo que quando a fome assolou toda a terra, e quando o texto sagrado fala toda a terra, ele fala aquela região, né, do Egito, aquela região do Oriente Próximo, né? José abriu, está no versículo 56, abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra, versículo 57, de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Então ele conseguiu enriquecer o faraó com isso. O Egito, os egípcios tinham que comprar. Comprando, o dinheiro ia para quem? Para a corte, para o rei. Os povos vizinhos que estavam passando por necessidade iam comprar onde? No Egito. Então isso foi aumentando a riqueza do faraó, graças a essa grande competência de José. José se mostrou um grande administrador, né? Além de interpretar sonhos, se tornou um grande administrador. Por isso faz jus ao cargo de primeiro-ministro do faraó, tá? Qual é a mensagem de tudo isso?
que nós tiramos deste texto. Notemos que é por meios tão simples e cotidianos que Deus vai exercendo sua ação na história humana. Deus ele vai exercendo a sua ação na história humana por meios simples e cotidianos. Deus não é complicado. Quem complica a interpretação de Deus é o homem. Tá? José, em seu cativeiro, Deus o fez fecundo e grande administrador, como nós vimos neste versículo. Ou seja, Deus tira coisas boas de situações que para nós pareçam difíceis e incompreensíveis. Deus sempre agindo na história humana. Deus sempre trabalhando na história humana. Tá bom? Esse é o estudo do capítulo 41 de Gênesis. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha no canal. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Divulgue esse estudo da Palavra de Deus para outros, para conhecidos seus, para fazer parte conosco desta equipe de estudos da Sagrada Escritura. E vamos assim já nos preparando para o estudo do capítulo 42, que vamos ver a primeira viagem dos irmãos de José até o Egito. Muito interessante também essa história. Espero vocês. Um abraço a todos.